Cheguei com mais um clássico da literatura e o livro de hoje é considerado um dos maiores mistérios da Miss Marple, a velhinha enxerida e observadora do pequeno condado inglês de Agatha Christie, que por sinal era a detetive favorita da autora. A Miss Marple não é uma detetive oficial. Ela ouve daqui e assunta dali, tanto faz que conhece a vida de todo mundo, que até a própria polícia acaba pedindo ajuda a ela. E é claro que é ela que sempre desvenda os casos, desvenda os mistérios. Eu simplesmente adoro os casos da Miss Marple, porque ela é daquelas que deixam pistas sutis, com sacadas geniais, e depois vem amarrando os nós, cheios de reverência. Neste livro, logo que ela aparece no texto, ela diz o seguinte: "Ah, isso está me parecendo o sapo dentro do relógio." E esse sapo dentro do relógio é essencial para a gente descobrir o que está acontecendo, embora a gente não veja relação nenhuma, mas depois ela vai contar para a gente de onde ela conseguiu fazer o paralelo para desvendar esse caso. E aí, através dessas sacadas irreverentes que parecem estar sempre sem conexão, é que nós vamos desenvolvendo as hipóteses sobre a história, para onde o texto vai nos levar. Porque sim, a Miss Marple enxerga muito mais longe. Esse livro foi publicado em 1942, no Reino Unido. Então, sim, nós temos toda aquela atmosfera inglesa. A alta sociedade pomposa, casarões luxuosos e toda a etiqueta e elegância dos britânicos, o que é muito divertido de acompanhar. Eu não sei vocês, mas eu, como boa leitora, eu amo história, adoro! E eu fico assim, toda boba, olhando as roupas, os móveis antigos, os costumes da época, as músicas. Então nós temos aqui um cenário pós-Primeira Guerra Mundial. Então nós temos, assim, aquelas músicas que eram colocadas nos discos antigos, nos gramofones. Ai, gente, o cenário é muito fascinante. A Rainha do Crime, como é conhecida a Agatha Christie, é a autora mais traduzida do mundo, com mais de 72 mil traduções e mais de 80 livros em todo o mundo. Embora este livro retrata aí o pós-Primeira Guerra Mundial, nós temos aqui algo que a autora bem conhecia, porque ela também trabalhou como enfermeira na Primeira Guerra Mundial. E uma curiosidade é que ela adorava comer maçãs na banheira. Ela nasceu em 1890, no Reino Unido, e em 1971 foi até condecorada pela Rainha Elizabeth do Reino Unido, Elizabeth II, com o título de a Dama Comendadora da Ordem do Império Britânico, um título que se equipara a Sir. A Miss Marple apareceu em 12 romances, em 20 contos policiais, e essa velhinha foi inspirada na própria avó da autora. Jane Marple, a Miss Marple, é uma senhora solteira que vive no vilarejo de St. Mary Mead. Cá pra nós que de santo esse vilarejo não tem nada, porque lá acaba acontecendo as maiores atrocidades que até Deus duvida. O mais curioso é que a Miss Marple não faz interrogatórios e nem fica procurando pistas. Ela vai conectando uma coisa a outra daquilo que ela tem de experiência de vida, daquilo que ela já observou no lugar onde ela vive. Então essas conexões, elas se dão através do próprio conhecimento de vida da Miss Marple e também do conhecimento que ela tem do comportamento humano. Um corpo na biblioteca é um mistério perfeito para a brilhante e misteriosa Miss Marple. Um belo dia, às 7 da manhã, o casal Bantry acorda com uma inesperada surpresa. Ou melhor, desagradável surpresa. Ou melhor, emocionante surpresa. Emocionante, segundo a senhora Bantry, que adora emoções, é que um corpo imóvel de uma jovem mulher está estendida sobre o tapete na biblioteca dos Bantry. Este corpo estava vestido com um vestido de noite muito brilhante e o cadáver estava exageradamente maquiado. Por si só, já era um escândalo para os moldes da época e a jovem ainda estava com o cabelo platinado e as unhas bem pintadas. Isso não pegava nada bem para a sociedade pomposa. Unhas pintadas com cores vibrantes.
E está ali, justamente na biblioteca, de um casal da alta sociedade inglesa, um casal com brasão e tudo. Ou seja, de renome social. O mais curioso é que nenhum deles nunca viram aquela moça, inclusive o Sr. Bantry, que jura assim de pezinhos juntos que nunca teve nenhum envolvimento com mocinhas como aquela. O que deixa até a polícia duvidando se ele está falando a verdade. Coitadinho do Sr. Bantry. Miss Marple. Good morning, Colonel. Old Marples, quick off the blocks. Look here, Bantry. Gotta get this off my chest. If you were tied up with this girl, shouldn't blame you, you know. Man of the world and all that. Damn it all, Melchett. I don't know from Adam. The question is then, what the hell is she doing in your library? Mas e o corpo? Como chegou ali? E qual a relação desse crime com outro crime que aconteceu na mesma noite? E sim, porque outra jovem foi encontrada morta na pedreira próxima. Vem cá, a mesma pedreira aparece lá no livro A Noite das Bruxas. Pode conferir. Quer dizer, apenas os restos carbonizados dentro de um carro. E daí, apenas uma pessoa é capaz de salvar os Bantry da maledicência? A amiga da senhora Bantry, que é logo convidada, a super intuitiva, inteligente e misteriosa Miss Marple. E não conto mais, porque qual é a graça de ler um livro de mistério se você já sabe o mistério? Não sou eu que vou estragar a leitura de ninguém. Essa é uma história super clássica, super clichê das histórias de detetive, e é por isso que ela é incrível. Chamativa, dramática, enigmática, história perfeita para os adoradores de mistério. A Miss Marple é a senhorinha esperta, adorável, inteligente, que é impossível não se render a ela. É que a Agatha apresenta a detetive de uma forma assim, tão sutil, sem colocar holofotes nela. Ela simplesmente não chama atenção, porque sempre há os outros detetives e a polícia conduzindo as investigações. A Miss Marple, então, é uma sombra. Ela está sempre aqui e ali, espiando, inclusive a própria polícia. Ela está sempre observando tudo. A Miss Marple é mesmo uma boa espiã, a típica velhinha fofoqueira. O mais interessante é que em Um Corpo na Biblioteca, a Miss Marple não é uma personagem principal, nem uma personagem secundária. Ela é mais um personagem, como todos os outros que rondam essa história. Então nós temos um livro que vai seguir perfeitamente a pena da autora, que é a mesma linha de raciocínio bem marcada e o mesmo estilo fascinante. Mais um homicídio aparentemente impossível de resolver e com tantos suspeitos como as estrelas do céu. Então nós, leitores, vamos levantando hipóteses sobre hipóteses em cada página lida. Nós vamos ficando obcecados com cada detalhe da cena do crime e dos suspeitos. Aliás, as palavras-chave vão aparecer sempre em itálico no livro. E é aí que nós, leitores, vamos mergulhando cada vez mais, prestando atenção em cada detalhe do livro. Cada comentário, cada situação, cada gesto. Mas a solução do mistério é tão sutil que passa desapercebido. E só aquele leitor com os olhos bem treinados em ler Agatha Christie consegue desvendar os mistérios. Cada livro dela é um verdadeiro tripé alugado em cima da nossa cabeça. Quem matou a jovem loira? Qual foi o motivo da morte? Quem é a garota? Será que uma infidelidade foi descoberta? Qual dos personagens seria capaz disso? Será que foi o mordomo? É algum tipo de vingança social contra os polidos Bantry? E toda essa vingança seria mesmo para enlamear o nome de brasão respeitável da família? Será que foi algum dos funcionários? Afinal de contas, parece até mesmo se tratar de uma jovem de vida fácil, não é? Ou será apenas um foragido, criminoso do vilarejo? Algum amante da falecida? Ou apenas uma fatalidade? Uma coincidência? Uma pessoa enganada? Alguém no lugar errado, na hora errada?
É muito mais que um triplex, não é? É um prédio inteiro alugado na nossa cabeça. Essas respostas você só vai saber lendo o livro, porque eu coloco as dúvidas, mas não te dou as respostas. Não. Mas eu vou querer saber se você conseguiu desvendar esse mistério. Então vamos combinar uma coisa? Se você conseguiu, digita aqui embaixo, eu consegui. Porque euzinha passei muito longe disso e confesso que eu nunca consegui desvendar o único mistério da autora. E se você é um leitor antediluviano que nunca leu Agatha Christie em toda a sua vida, este é um excelente livro para começar. Essa é uma história envolvente e fluida, com personagens bem definidos, com toques de humor e, é claro, uma boa história. Tenho certeza que você vai amar esse livro, pode ler de olhos fechados, ou melhor, bem aberto, porque se seus olhos não estiverem bem abertos, você não vai conseguir enxergar nada do mistério. Vou parando por aqui, porque apesar de ser um clássico, é um clássico do crime, é um clássico das investigações e dos mistérios, e esse é o tipo de clássico que spoilers importam sim. Esse é o tipo de livro que te deixa mais esperto para a vida e te torna conhecedor dos limites da natureza humana. Pense nisso. Quanto mais as ovelhas leem, mais negras elas ficam. Te espero no próximo vídeo.